Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, eu venho aqui fazer um vídeo curto e rápido, né? Para tentar esclarecer aquela situação lamentável aí que aconteceu algumas horas atrás, envolvendo o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Então eu queria abordar aquela questão sobre os aspectos jurídicos, né? Jurídico-criminais. E eu vou dividir aqui, eu tenho algumas anotações que eu vou consultar aqui também para não esquecer de falar nada para vocês. E eu vou abordar aqui os seguintes temas já para quem tiver interesse em assistir o resto do vídeo. Primeiramente, eu vou falar sobre a classificação do crime. Me parece que ali não tem tanta controvérsia quanto a isso. Segundo, o órgão competente para julgar. Me parece que também não há tanta controvérsia com relação a isso. Terceiro, que talvez seja o principal ponto, é a justiça competente. E em quarto lugar, eu vou falar aqui alguns fundamentos para eu levar para essa justiça competente, além de fazer algumas observações até de direito comparado quanto a essa situação assemelhada. Pois bem, primeiramente, quanto à classificação do crime, me parece claro aí que se trata de um homicídio, uma tentativa de homicídio praticada por aparente motivo torpe e sem a possibilidade de defesa da vítima, né? Ou a traição, a depender de como você interprete. Então seria uma tentativa de homicídio qualificado pelo parágrafo 2º, incisos 1º, motivo torpe, né? E o inciso 4º, que seria a traição. Pois bem, quanto a esse motivo torpe, eu faço isso em uma análise prima facie, né? Estamos aqui numa situação de horas após a ocorrência da situação, eu não posso chegar a uma conclusão definitiva para lhe dizer exatamente, já porque ainda não se sabe efetivamente qual foi o motivo que levou o crime a ser praticado. Portanto, não posso afirmar peremptoriamente se tratar de um motivo torpe, sendo que ainda não há nada que nos confirme nessa direção. Quanto à outra qualificadora presente, que seria a do inciso 4º, na minha interpretação, me parece que é uma tentativa de homicídio por ter sido praticada a traição, né? E aí você aplica o inciso 4º. No caso, essa traição seria a chamada traição objetiva, né? Traição física, aquela na qual você pega a vítima de forma que ela não percebe. Você pega a vítima geralmente até por trás, ou ali no meio de uma multidão, você camuflado, você surpreende a vítima. Mas pode ser que algumas pessoas entendam que não se trata propriamente da elementar traição e resolvam encaixar a conduta do agente na outro recurso que dificulte a defesa da vítima. Me parece que não há grande prejuízo porque nós estamos aqui na mesma qualificadora, então não vejo tanto prejuízo quanto a isso. Então, como o Jair Bolsonaro, o candidato, fez nesse momento, está fazendo a cirurgia, né? Não faleceu. No momento, então, que eu gravo o vídeo, se trata de uma tentativa de homicídio qualificado. Então você tem, literalmente, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, que é onde nós temos a disposição do crime tentado. Ok? Tudo bem? Então vamos para o segundo ponto. Vamos agora para o órgão competente. Para julgar esse caso, o órgão competente é o Tribunal do Júri. Cuidado, porque se você for observar a Constituição, o inciso 38, lá do artigo 5º da Constituição, que está falando do júri, você não vai achar lá falando que compete ao júri julgar os crimes dolosos contra a vida tentados. Não está escrito isso na Constituição. Só fala que compete ao júri julgar os crimes dolosos contra a vida. A disposição que afirma que a competência é do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, tanto tentados como consumados, é a disposição que está no Código de Processo Penal, no artigo 74, parágrafo 1º. É lá que está afirmando que todos os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, serão julgados no Tribunal do Júri. Então, na medida em que você tem uma tentativa de homicídio qualificado, que é um crime doloso contra a vida, você vai levar, portanto, esse processo para o júri
na medida em que ao júri compete julgar os crimes dolosos, seja tentados, seja consumados contra a vida, né? Pois bem, até aqui tudo tranquilo, nenhuma grande controvérsia. Terceiro ponto me parece que é o ponto mais nevrálgico no que diz respeito a essa circunstância. É o ponto que fala da justiça competente. Qual vai ser a justiça competente para julgar esse caso? Na minha ótica, se trata de competência da Justiça Federal. Por quê? Por vários motivos, por vários fundamentos. Se você for observar o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, lá está dizendo que compete à Justiça Federal julgar os crimes políticos ou todas aquelas situações que de alguma maneira atinjam o interesse da União. Nesse caso, na minha ótica, se trata de competência da Justiça Federal por se tratar de processo de situação relacionada a interesse da União e não propriamente a crime político. Então vamos lá. Por que interesse da União? Porque, primeiramente, se você observar o decreto presidencial número 6381 de 2018, lá no artigo 10 daquele decreto, há o estabelecimento da Polícia Federal para fazer a segurança dos candidatos à presidência da República. Então, nesse caso, se estabelece a Polícia Federal a competência para prover a segurança dos candidatos, então ali você já está dizendo que se trata de uma situação que interessa à União, já que a Polícia Federal é a Polícia Civil da União. Então, nesse caso, já incidiria o artigo 109, inciso 4º. Mas, para além disso, por mais que você não considere esse um argumento forte, você não pode ignorar que, quando você atenta contra a vida de um candidato, há uma inevitável lesão à própria rigidez, à própria integridade, à própria naturalidade do pleito presidencial, da eleição presidencial. Como compete à União a organização dessas eleições presidenciais, então, nesse caso, uma vez que é conturbado o pleito eleitoral, há aí, na minha ótica, uma interpretação, um interesse da União que justifica também a incidência do artigo 109, inciso 4º. Por outro lado, um terceiro fundamento que também pode lhe levar aí a verificar como competente a Justiça Federal para o caso é o fato de que nós estamos diante de um crime praticado contra um deputado federal no exercício do mandato e, embora candidato à presidência da República, a sua candidatura e aqueles atos ali que o levaram a estar naquela conjuntura na qual ele foi esfaqueado, eram atos ligados ao exercício de sua atividade parlamentar. Então, na minha ótica, nada impede que você possa utilizar também esse terceiro fundamento para deslocar o processo para a Justiça Federal. No entanto, para mim, o fundamento mesmo mais importante é o fato de que há interesse da União com relação à segurança e à rigidez do pleito presidencial. Então, em minha ótica aí, não resta a menor dúvida de que vai se tratar de um crime praticado contra o interesse da União e que justifique o deslocamento da competência do júri para a Justiça Federal. Por outro lado, uma observação que eu acho interessante aqui ser feita é que, embora se trate de um crime federal e de um crime cuja motivação aparente, pelo menos, é político-partidária, eu não vislumbro tratar-se propriamente de um crime político. Porque um crime político é um crime que se amolda ali àquelas disposições que estão no artigo 1º e 2º da Lei de Segurança Nacional e que atinge fatalmente aquelas pessoas que estão lá no artigo 1º, inciso 3º da Lei de Segurança Nacional e também lá listadas no artigo 26, que são os chefes dos poderes, né, onde você tem o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do STF. De qualquer forma, na minha interpretação, ali você não tem o inciso 1º que fala atingir a integridade territorial e soberania nacional. Não se trata de crime que atinja, na minha ótica,
tais bens jurídicos, você não tem atingido o regime representativo, democrático, a federação ou o Estado de Direito. Eu não vejo que a conduta do agente, quando atinge um candidato à presidência, eu não vejo que ela tem potencial lesivo suficiente para atingir o regime democrático como um todo. Em outras linhas, se trata de um crime com motivação político-partidária, se trata de um crime que perturba a democracia, mas não se trata de um crime que, na minha opinião, coloque em risco o regime democrático. Acredito que não se encaixa nessa disposição, mas estamos aí sujeitos a interpretações diversas com todas as venhas, né? Pois bem, os objetivos do agente aqui e a atuação dele, seguindo a linha ali do que fala o artigo 2º, né, da Lei de Segurança Nacional, não tem o potencial, na minha interpretação, de lesar esses bens jurídicos que eu falei há pouco. Portanto, não acho que se encaixe como um crime político. De qualquer modo, se você entende que se encaixa no conceito jurídico de crime político, a única diferença que vai haver é a seguinte: você vai ter o deslocamento também para a Justiça Federal, porque compete à Justiça Federal julgar o crime político, na esteira do que prescreve também o artigo 109, inciso 4º, e a única observação é que esse crime político ele tem um rito de recurso, né, especial, já que o recurso vai direto para o STF, conforme a previsão lá do artigo 102, inciso 2º, a linha B da Constituição. Pessoal, eu já estou me dirigindo aqui ao final do vídeo, mas eu só queria fazer umas últimas observações em termos de curiosidades. Primeiramente, no momento pelo que foi noticiado, no momento do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, havia 12 policiais federais e 45 policiais militares provendo a segurança dele, né, do candidato. Imagino que todos eles ali, eles estavam armados, eram treinados, mas para você ver como é difícil em determinadas situações de multidão você ter o controle da segurança, de fazer a segurança de certos indivíduos. Por isso, todos os profissionais aí que trabalham nessa área, que trabalham com isso, merecem o nosso mais sincero reconhecimento aí pelo exercício do seu mistério, que é muito nobre, né? Afinal de contas, numa conjuntura de ebulição política na qual, lamentavelmente, estamos envolvidos, nós temos aí muitos discursos de ódio, muitas agressões físicas, muitas agressões verbais e que precisam ser contidas pelas instituições e pelos instrumentos adequados de proteção ao Estado de Direito. Por outro lado, só para já me dirigir ao encerramento, essa ideia de que cabe ao Estado proporcionar segurança aos candidatos à presidência da República, ela é uma noção que surgiu lá nos Estados Unidos depois do atentado sofrido pelo então candidato à presidência Bob Kennedy, quando ele, num movimento assemelhado também ao que o candidato Bolsonaro estava, foi morto, foi executado a tiros, e lá naquela situação ocorreu aquilo ali em 5 de junho de 68, se passou a dar para a competência do Serviço Secreto norte-americano o exercício da segurança, né, dos candidatos. Aqui no Brasil se dá à Polícia Federal, lá nos Estados Unidos não é a Polícia Federal deles, que é o FBI, né, mas ao Serviço Secreto, que está ligado ao Departamento de Homeland Security. Então, pessoal, é isso basicamente. Coloco-me à disposição de todos. Comentem, compartilhem o vídeo. Quem discordar também aí coloque a sua opinião. Afinal de contas, somos todos estudiosos do direito e todos nos encontramos no mesmo nível. Acompanhe aí o meu canal e eu conto muito com a sua colaboração, porque a vida não para, o Thales não para, então chama que é nós.